Vamos começar uma nova série sobre os profetas. Vamos conhecer um pouquinho eles. Eu sei que talvez você já tenha lido, conhecido um pouco a história, principalmente desses, né? Esse tão conhecido como o profeta Elias. E eu vou passar algumas telas da história dele, que a gente possa tirar aprendizados para nós hoje. O tema é Elias, um homem comum. Quando eu digo homem, vou dizer também uma pessoa, seja homem ou mulher, no caso. Nós somos comuns, certo? Mas andar com Deus nos torna poderosos nele. Amém, irmãos? Elias, um homem comum que andava com Deus. Elias, um homem comum que andava com Deus. Para que a gente possa entender o contexto do porquê que Deus levantou esse homem e tantos outros profetas. Quem eram os profetas naquela época? Geralmente Deus sempre levantava homens, mulheres até também, para justamente um momento de crise. Seja crise política, crise social, crise espiritual. Toda crise política, social, ela tem como base a crise espiritual. Então, quando Deus levantava os profetas, era justamente para resolver algum tipo de crise que começava numa crise espiritual. Mas para você entender o contexto, lembre-se que lá no reinado de Israel, começou com um reinado unido, chamado Reinado Unido. Você se lembra qual foi o primeiro rei de Israel? Você lembra quem foi? Saul. Opa, legal, vocês estão aí afiados. Saul foi o primeiro rei de Israel no Reino Unido. Ele reinou por 40 anos, no reinado de Israel. Mas foi um reinado, irmãos, onde o rei não tinha o coração voltado para Deus. Logo em seguida começou o reino mais poderoso e mais glorioso de todo Israel, que foi o reinado de Davi. O reinado de Davi, um homem pecador, um homem que cometeu erros, falhas, como todos os outros. Mas Deus disse que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconhecia suas falhas. Logo em seguida veio o reinado de Salomão. Você conhece seu filho? Ele começou bem, mas terminou drasticamente mal. E por causa do pecado de Salomão, e um dia nós iremos saber de fato se Salomão, com toda a sua sabedoria e conhecimento, se de fato ele está nos céus. Não sabemos. Terminou extremamente mal. Terminou na idolatria, longe da presença de Deus. E Deus foi tão assim, ele, não digo radical, mas ele ficou tão entristecido. E o reino foi dividido em duas partes. Reino do norte, onde tinha 10 tribos. Reino do sul, 2 tribos. E é aí que nós vamos entender o panorama da história. Porque do reino do norte, onde a capital ficava Samaria, passou-se 209 anos. E desses 209 anos, 19 reis passaram pelo reino do norte. E desses 19 reis, nenhum deles obedeceu a Deus. Nenhum deles temia ao Senhor. E nesse reino do norte, onde se levanta um rei chamado Acabe, e aí levanta-se então o profeta Elias. Quem é o rei Acabe, que acaba de reinar agora em Israel, e é mais um desses 19 que não temia Deus, que vivia longe de Deus. Eu quero começar o texto para você entender quem é o rei Acabe, por que Deus levantou Elias ali. Vamos lá, não sei se vai projetar, 1 Reis 16, de 29 a 33. Quem é o rei Acabe que começa a reinar em Israel? O texto diz assim: Acabe, filho de Omri, que também foi outro rei péssimo em Israel, começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Ele está se referindo agora ao reino do sul. Reinou em Samaria por 22 anos. Acabe, filho de Omri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. E como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Uma pausa nesse texto. Isso aqui é um alerta, irmãos. Eu sei que grande parte aqui já é casado, mas para aqueles que estão ainda se preparando para o casamento, lembre-se, é um pecado diante de Deus casar-se com alguém que não teme a Deus. Esse foi um dos erros gravíssimos de Acabe. Ele se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, que tinha como adoração um rei chamado Baal, que era o deus da fertilidade e da tempestade, das chuvas. E ele se casou com essa mulher. E o texto continua.
e começou a se prostrar diante de Baal e adorá-lo. Primeiro, Acabe construiu um templo e um altar para Baal em Samaria. Depois levantou um poste para a deusa Acera. Esse poste é como se, por exemplo, sabe quando você vai em algumas cidades e você encontra pequenos altares para alguns tipos de santos? Sabe? Quando a gente vai para os termas aqui de Ibirá, você já viu que tem um altarzinho em algum lugar, indo para os termas naquela caminhada? É como se fosse um poste. É isso que ele está querendo dizer. São postes, pequenos altarzinhos espalhados por toda a cidade de Israel para que as pessoas adorassem aquele Deus ou aquela entidade. E ele fez isso. Ele fez pequenos postes para essa deusa Acera. E continua o texto. Fez mais coisas para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, que todos os reis de Israel antes dele. Olha só, já que situação terrível. Aonde um rei começa com a idolatria, se casa com uma mulher terrível. Uma mulher que era dominante, que não respeitava o marido, que adorava a Baal e influenciou o rei a adorar Baal, e não somente o rei, mas toda a nação de Israel. O objetivo daquela mulher era realmente fazer com que o povo de Israel não adorasse a Deus, mas adorasse a Baal e a Acera. E desse contexto, Deus levanta um homem. Agora, a 1 Reis 17 é agora o surgimento de um profeta, que é o profeta Elias. Elias revela quem é o verdadeiro Deus. Engraçado, irmãos, engraçado que eu digo no sentido de que Elias, você não vê na Bíblia, na história desse homem, você não vê qual era a genealogia dele, quem eram os pais dele, se eles eram filho de profetas, se ele era filho de sacerdotes, se ele era filho de alguém importante. Não, Elias provavelmente era um homem extremamente rústico, um homem que talvez não se vestia com roupas finas, um homem que não tinha talvez um linguajar rebuscado, oculto, era um homem que talvez trabalhasse no campo. Para você ver que Deus não faz acepção de pessoas, de escolher pessoas somente letradas ou de altos conhecimentos de faculdade, mas Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, amém, irmãos? Amém. Deus usou um burro para falar com um homem, você sabe disso? Você lembra dessa história? Sim, né? História de Balaão. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. E Deus olhou e chamou e levantou um homem chamado Elias. Não sabemos a sua genealogia, quem ele era antes, mas eu sei que era um homem que andava com Deus. Um homem que andava com Deus, um homem que andava com Deus. E o texto começa assim, 1 Reis 17:1, começa assim: Elias era de Tisbe, em Gileade. Disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Olha o que Elias faz. De repente, Elias é levantado por Deus, ele vai até o rei e ele ousadamente chega: rei Acabe, não haverá chuva, não haverá mais chuva, e só voltará a ter quando eu ordenar. Agora, por que Elias fez isso? Ele estava apresentando diante de um rei caído quem de fato é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Lembre-se que Baal era uma entidade que era conhecida como o provedor das chuvas. E justamente Elias fala: olha, em nome do Senhor, a quem eu sirvo, não haverá mais chuva. Porque eu quero mostrar para você, contextualizando aqui, eu quero mostrar para você quem de fato é o verdadeiro Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não é Baal, não é Acera, mas é o Senhor, Rei dos Reis, que criou os céus e a terra. É isso que ele queria mostrar para Acabe. É Elias revelando, de fato, quem é o verdadeiro Deus. Contextualizando para nós, irmãos, lembre-se, nós estamos falando de um homem do Antigo Testamento, uma história que está no Antigo Testamento, mas a ideia é contextualizar para nós hoje. Nós hoje, como cristãos, templos do Espírito, nós também somos portadores dessa palavra. O Espírito de Deus habita em mim, habita em você. E aonde nós estivermos, devemos sempre revelar quem? O Senhor. Devemos revelar Deus aonde nós estivermos. Somos falhos, sim, não somos falhos, irmãos? Eu sou falho, você também é. Mas mesmo assim, Deus amou e chamou você. Amém? Por isso, Deus te chamou, irmãos.
Deus chamou você, Deus escolheu você, não foi você que escolheu a Deus. Isso que é maravilhoso. Deus, não foi você que escolheu a Ele te escolheu. Ele olhou para você e disse: eu te amo, eu quero viver em você. Você aceita? E você está aqui, porque você falou: Senhor, venha, reina em mim, mora em mim, transborda a minha vida. Você quis assim, mas foi Ele que te procurou, foi Ele que te chamou. Você também tem essa palavra, aonde você estiver, de revelar o verdadeiro Deus com a nossa vida. Lá no Novo Testamento, em Tiago 5,17, o escritor de Tiago fala sobre Elias. Ele diz assim: Elias era humano como nós. Veja o que Tiago está dizendo. Elias era humano como nós, ele não tinha poderes sobrenaturais. O poder vinha de Deus, o poder vinha do Senhor. Mas veja, ele era humano como nós. O texto continua: no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Ele era humano como nós, e ele era um homem de oração, porque andava com Deus. A oração de poder revela quem Deus é para as pessoas. Deus nos chama também, irmãos, a melhorar a nossa vida de oração. Muitas vezes, irmãos, Deus responde na hora. Nós iremos ver aqui na história, nesse panorama do profeta Elias. Tem horas que Deus responde na hora. Você já teve experiências assim? De você orar e, pum, nossa, a resposta veio quase que imediato. Mas tem momentos que Deus olha e Ele espera que você seja paciente e perseverante na oração. Você precisa entender que no momento que você orar, saiba que você está orando a um Deus que está vivo, que tem todo o poder de transformar a sua realidade, seja ela qual for, e Ele não está com os ouvidos tampados, Ele está atento ao que você está falando. A grande centralidade, o que você precisa se avaliar é se você está orando algo que está em sintonia com a vontade dEle. Quando Elias ora e fala: não irá chover, ele está trazendo ali, naquele momento prático da vida deles ali, uma coisa que está escrita lá em Deuteronômio 28. Depois você pode ler com calma em casa. Deuteronômio 28 vai mostrar as bênçãos de Deus para aqueles que obedecem a Ele e as maldições de Deus para aqueles que o desobedecem. Se eu não me engano, é Deuteronômio 28, acho que 19 ou 20, que vai dizer assim, que pela desobediência do povo em não reconhecer Deus como o Senhor de suas vidas, eu irei tampar os céus como um céu de bronze, e a terra não produzirá os seus frutos. Então, quando Elias fala não irá chover, ele está trazendo ali à tona um cumprimento do que Deus falou que faria por uma nação que estava em desobediência. Como está, irmãos, a nossa vida hoje? Você acha que é diferente? Claro que não. Devemos olhar para nós iremos participar da ceia hoje. Iremos olhar para nós e dizer como está a nossa vida. Estamos vivendo em obediência ou desobediência perante Deus? E é por isso, muitas vezes, que às vezes esteja andando com a nossa vida e o céu parece que está fechado. Parece que Deus não nos ouve mais. Mas a verdade é que talvez possa haver pecados em nosso meio. Talvez em nossa vida pessoal e até mesmo em nossa igreja. E eu oro, irmãos, para que a nossa igreja não esteja bloqueada, como muitos falam, com um céu de bronze, porque há pecados entre nós. Que não haja, você precisa quebrantar o seu coração e dizer: Senhor, sonda o meu coração e veja se há um erro ou pecado em mim. E ao mostrar isso, porque Deus irá mostrar se você for sincero, quebrante o seu coração: Senhor, eu me arrependo. Para que não haja um céu de bronze sobre a minha vida, para que eu não esteja bloqueado de receber as suas bênçãos e as chuvas de bênçãos sobre a minha vida. Amém, irmãos? Amém. Que você esteja andando sempre debaixo de céus abertos, porque você anda em obediência, mesmo você não sendo perfeito, e ninguém é. Veja, a oração de poder deve revelar quem Deus é para as pessoas. Esse é Elias que orou e aconteceu isso. E o que acontece agora? Depois que Elias, diante do rei, diz que não vai chover, Elias se esconde. Elias que veio do nada, que legal isso, Elias veio do nada, chega para o rei Acabe, fala uma palavra dessas,
E de repente, do nada, Elias sai da presença do rei e vai se esconder. E o texto diz, lá em 1 Reis 17, 2, 7, como Elias confiava em Deus. Elias vai ficar escondido por 3 anos e meio, justamente esse tempo onde não tinha chuvas. Olha o que acontece com ele lá em 1 Reis 17, 2, 7, continua o texto dizendo assim: então o Senhor disse a Elias: vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem. Pois eu dei ordens para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou. Você pode repetir comigo? O riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Olha que Deus poderoso. Deus disse: Elias, vai para Querite, fique perto do riacho, próximo do Jordão, porque lá você vai ter água por um tempo. E a comida eu vou enviar através de corvos. Você já imaginou isso? Deus usando corvos para trazer pão de manhã e à tarde, para que ele se alimentasse. Olha o cuidado de Deus com aquele homem. Quem anda com Deus está sob os cuidados de Deus. Amém, irmãos? Se você caminha com o Senhor, Ele cuida de você e usa o mais louco e imaginável, seja situação ou pessoa, para cuidar de você. Mas Deus poderia usar pessoas, não poderia? Mas só que você tem que entender que a crise era tanta que dentro de Israel não tinha mais nenhum ali que servia ao Senhor ao ponto de cuidar desse homem. Deus usou corvos para trazer pão para ele de manhã e à tarde. Mas eu quero dizer que no final do texto, quando diz que o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma, provavelmente Elias ficou pensando: e agora, Senhor? O riacho secou. Nós podemos ficar sem alimento, que nem Jesus fez, até por 40 dias sem comida num jejum mais radical. Mas, irmãos, eu não sei se um ser humano aguenta ficar mais de 3 dias sem água. Você não vê ninguém fazendo um jejum de sem água por mais de 3 dias. Paulo foi o único que fez isso. Veja, quando o riacho secou, Elias poderia pensar: e agora, o que faço? Na sua racionalidade, ele poderia pensar: vou sair daqui. Mas você vê que Elias permaneceu quieto, esperando a direção de Deus. O que nós podemos aprender com Elias aqui? Quando os momentos mais desesperadores chegarem, irmãos, não tome decisões precipitadas. Busque a presença de Deus, busque a direção dEle, ouça a sua voz antes de dar o próximo passo. Porque se você der um próximo passo sem a direção dEle, é muito certeza de que você irá falhar ou se decepcionar. Elias ficou quieto, mas eu quero dizer para você porque Elias confiava em Deus. E eu tive que escrever para não esquecer quando eu estava preparando essa mensagem. Eu escrevi assim: quando sua fonte seca, Deus sabe onde você está, para onde você deve ir e o que você deve fazer. Sua fonte pode estar seca, mas as fontes de Deus continuam jorrando, amém? Amém? As fontes de Deus continuam jorrando. O céu, tem algum pastor muito conhecido que já falou isso, eu quero dizer para você, o céu não está em crise. O céu não está em crise, meus amados. Você pode estar passando talvez por um momento difícil, um momento de seca em alguma área da sua vida. Eu quero dizer para você que os céus não estão em crise. A abundância de Deus nos céus continua abundante, continua firme, porque o Senhor dos Senhores, Ele tem todo o poder. As fontes de Deus continuam a jorrar. Veja só o ponto de confiança. Logo em seguida, Deus dá uma direção e fala assim: agora, Elias, que a fonte secou, vou te enviar para outro lugar. E ele fala assim: vai para uma cidade chamada Serepta, porque lá uma mulher viúva, pobre, vai cuidar de você. Nossa, que difícil. Ele estava sendo cuidado por corvos, agora ele vai ser cuidado por uma viúva pobre. E ele vai para uma cidade totalmente longe de Israel. Ele chega diante dessa mulher viúva, que tinha um filho, e ela está preparando a sua última refeição, porque ela acreditava: vou preparar a refeição para mim e para o meu filho, e logo em seguida iremos morrer.
E de repente chega Elias e fala assim, esse pão que você está preparando, dai-me de comer. Imagina que fé daquela mulher. Aquela mulher poderia falar, não, isso aqui é para o meu filho. É para o meu filho, eu prefiro até ficar com fome, mas eu vou dar para o meu filho, não para você. Elias fala assim, dá esse pão para comer. E aquela mulher, percebendo, imagino que pela direção de Deus, olhando que aquele homem não era um homem comum, ela então compartilha o pão. Eu fico imaginando a cena de ele comendo sozinho, e ela e o filho ali com fome, olhando ele comendo sozinho o pão, tranquilo. E Deus deu um milagre para aquela mulher que o período todinho de seca não faltou o óleo, o azeite e nem o pão para aquela família, irmãos. A provisão de Deus estava ali naquela casa, porque aquela mulher, sem ter o conhecimento literal de Deus, confiou em Deus. Aleluia! Eu tenho certeza que se eu fosse abrir espaço para você dar testemunhos dessa área, você teria muitos testemunhos. Eu só lembrei de um, a minha esposa está aqui, quando começou a época da pandemia, se lembra? Que essa época nunca volte, amém, irmãos? Nunca volte, foi uma época terrível. Época não somente, tantas pessoas morreram na pandemia, tantas pessoas perderam seus empregos, tantas empresas fecharam. Foi um momento terrível que nós vivenciamos naquele período 2019, 2020, né, quando começou mais forte. Eu vim de Novo Horizonte, estava empregado, irmãos, em Novo Horizonte, pedi as contas, ninguém me mandou embora lá. Pedi as contas de Novo Horizonte para vir para Ibirá por causa do ministério. Vindo para cá, comecei a trabalhar numa empresa aqui de imóveis aqui da cidade. E começou ali, eu estava bem recente na empresa, quando começou essa pandemia louca. E quando começou, eu fui um dos quase a metade do grupo foi mandado embora, e eu estava nessa relação. O momento de crise chegou para mim, como também chegou para muitos, para os irmãos também, de alguma forma. Chegou para mim o salário, como muitos também já passaram por isso, o salário da minha esposa também dividiu, a igreja estava me dando um pequeno auxílio de R$ 1.100 no início, e eu estava desempregado, e a Paula com a metade do salário, e a Paula com a metade do salário. E agora? E agora? E eu digo, e a gente vivenciou uma coisa interessante, que nesse período onde eu tinha um valor curtíssimo na mão, onde para gastar 1 centavo a gente media, fazia as contas do lápis 1000 vezes, Deus prosperou a gente. Foi o período financeiro mais próspero que a gente vivenciou. Mesmo no período mais estranho, mesmo não tendo recursos, a gente conseguia juntar dinheiro, irmãos. Eu não sei como. É Deus cuidando dos seus filhos. Eu falei assim, Deus, obrigado, Pai, porque nesse período de crise tão louco, onde eu desempregado, com um valor que a igreja me ajudava tão pequeno, claro, eu entendo, porque a igreja estava no início, mesmo assim a gente prosperou, e mesmo assim juntou dinheiro, foi o período mais maravilhoso que vivenciamos. Um aluguel? Nunca atrasamos nada para a glória do Senhor. E eu tenho certeza que você deve ter suas experiências assim. Por quê? Porque mesmo não sendo perfeitos, irmãos, nós temos o Senhor como nosso sustentador. Nós colocamos, Senhor, Tu és aquele que cuida de nós, eu não dependo do dinheiro, eu não dependo, claro que eu tenho nossos trabalhos, mas a minha esperança não está nos meus trabalhos, está no Senhor, que é a provisão da minha vida, a provisão da nossa vida e da nossa existência. Porque o céu não está em crise. Você pode repetir comigo? O céu não está em crise. O céu não está em crise, então não se turbe o vosso coração, Jesus já disse. Não fique ansioso, porque se Deus que cuida dos pássaros, se Deus que alimenta os pássaros, Ele não alimentará vocês? Ele não cuidará de vocês? Que nós, que seres humanos, somos a coroa da criação de Deus. Amém, amados? Então, confie no Senhor. Quando a crise chegar, o que então você deve fazer? Quando a gente aprende aqui, aquieta o seu coração, para não tomar decisões precipitadas. Busque a direção de Deus e fala, Senhor, seja sincero, irmão, Deus ama essa sinceridade. Senhor, estou vivendo uma crise aqui. Seja ela no meu trabalho, uma financeira, Senhor, estou aqui, eu entrego isso em Tuas mãos, me dê a direção, Pai, para que eu seja assertivo, e Ele vai falar com você, como falou com Elias, Ele também falará contigo, amém? Você crê nisso? Que assim seja. Então Deus continua
cuidando de Elias. E após passar esse momento, agora vem o famoso desafio. Deus chama agora Elias para vai até o Carmelo, vai de novo até o rei Acabe. Vamos fazer um desafio de deuses aqui agora. Vamos botar se esse Deus Baal é rei, é Deus mesmo. E aí você já também conhece essa famosa história. Acabe, cheio de ousadia, ele procura o rei Acabe e fala assim, olha, vamos para o Monte Carmelo, chama todos os seus sacerdotes lá de Baal e vamos fazer um desafio agora para ver de fato quem é o verdadeiro Deus. Novamente Elias ousadamente revelando para o povo que estava longe de Deus para mostrar quem de fato é Deus. E aí Elias faz um desafio e fala assim, vão lá, profetas de Baal, de Acera, comecem a orar. E se realmente se Baal for Deus, vocês vão colocar aqui um touro em um altar e ele vai derramar fogo sobre esse touro e o touro vai ser queimado no sacrifício vindo diretamente do seu Deus. E eles fizeram isso, e oraram, e cantaram, e clamaram, e nada. Elias foi tão irônico que falava, cadê o Deus Baal de vocês? Talvez ele esteja dormindo. Nossa, que irônico foi Elias, né? Talvez ele esteja dormindo. O que está acontecendo com o seu Deus Baal? De repente ele estava nas férias, está lá no Vila Galé, passeando no hotel. Elias extremamente irônico, zombando deles da sua infantilidade ou incredulidade ou tantas coisas mais. Mas aí passou-se o tempo e agora Elias fala o seguinte, peraí, agora é a nossa vez. Mas antes de Elias orar, e aqui outro ponto interessante, irmão, o tempo passa rápido, nossa, tem tanta coisa para falar. E antes de ele orar, o que ele faz primeiramente? Ele reconstrói o altar de Deus. O altar estava destruído porque o povo se afastou de Deus. E ele reconstrói, ele pega 12 pedras, reconstrói o altar com 12 pedras. E por que ele usa 12 pedras? O reino não estava dividido? Não estava agora dividido 10 tribos para um lado e 2 para o outro? Por que ele então usa 12 e não 10? Mas porque Deus abençoa somente na unidade. Deus não abençoa na divisão. Deus não abençoa, Deus não derrama. Lembra do Salmo 133? No Salmo 33, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Ele coloca sabiamente 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, para reconstruir o altar. E aqui eu trago para nós novamente, qual área da sua vida precisa talvez ser reconstruída? É a área espiritual, a sua vida com Deus? Conjugal? Qual é a área que você precisa reconstruir? Talvez o altar esteja quebrado na sua vida em alguma área. Eu te chamo agora, junto como o profeta Elias, reconstrua o altar. Você quer ver fogo descer dos céus na sua vida? Quer, sim ou não? Sim. Você quer ver as bênçãos de Deus caindo sobre quando você orar assim? Se você quer, e eu sei que você está sendo sincero com isso, mas antes, reconstrua o altar. Reconstrua o altar. E ele tinha tanta fé que ele pega 12 jarros cheios de água. Irmãos, 3 anos e meio de seca. A água virou ouro. Desperdiçar água. É novamente ele dizendo, eu creio no meu Deus que sustenta todas as coisas. Ele joga 12 garrafas de água sobre o boi ali, para mostrar, para ficar bem encharcado, e ele começa a orar. E ele humildemente, Senhor, aqui está o teu povo, longe da tua presença, derrame fogo e mostre que tu és o único Senhor dos senhores. E naquele exato momento, o fogo vem e queima aquele altar. E naquele momento o povo começa a adorar, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você pode repetir comigo? Só o Senhor é Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Precisamos retirar, irmãos, se a gente quer ver o fogo de Deus cair em nossas vidas, se a gente quer ver o fogo de Deus cair em nossa vida espiritual, em nossa igreja, precisamos retirar os entulhos de nossas vidas e reconstruir o altar. E aí o que acontece? O fogo cai, o povo começa a adorar a Deus. Agora Elias vai reverter a palavra e vai dizer agora é a hora de chover. O Deus de Israel se revelou. Essa é a hora dele derramar as chuvas para mostrar novamente que Deus é Deus.
Só que quando Elias orou, o fogo caiu na hora. Mas quando Elias vai orar por chuva, ele precisa orar por 7 vezes. É aquilo que eu disse no início. Tem momentos da sua oração que ela precisa ser perseverante. Perseverante. E de repente, 7 vezes ele orou a primeira, ele orou a segunda, ele foi até a 7ª vez, até que ele olha uma nuvem bem pequenininha e ele diz: é lá, é a promessa, vai chover. E Deus derrama então da sua chuva. Deus é tão maravilhoso, irmãos, e eu nunca tinha reparado nessa parte do texto. Eu falei com a minha esposa, nossa, eu já li isso aqui tantas vezes, não tinha visto isso ainda. Aí eu botei até de forma irônica não, no caso, engraçado, eu coloquei aqui, Elias o The Flash. Você sabe o personagem aquele super-herói The Flash? Elias o The Flash. Olha que quando Deus quer usar você, Ele usa dos seus dons e maravilhas para levar você a fazer algo que nem você imagina, irmãos. É por isso que eu creio nos dons espirituais. É por isso que nós, como Igreja de Jesus, não podemos ser incrédulos com relação aos dons espirituais. Deus quer derramar dos seus dons para que você vivencie experiências poderosas com Deus. Olha só que texto diferente. Quando as chuvas estavam para cair, ele fala para o rei Acabe. Eu vou ler o texto para você. 1 Reis 18, 45 e 46 diz assim: em pouco tempo o céu ficou escuro com nuvens. Um vento forte trouxe uma grande tempestade, e Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade. A toda velocidade. Carruagem, você sabia, né? É aquele carro que tinha 2, às vezes até 3 cavalos. Em toda velocidade para Jezreel, é onde ficava o castelo dele, o reino dele lá. Então o Senhor concedeu força extraordinária a Elias. Ele prendeu a capa no cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. Vou mostrar para você entender. Imagine a cena. Elias chega para Acabe e fala assim: Acabe, vai para... Se você olhar os textos anteriores, ele fala assim: vai para Jezreel e vai falar para a tua rainha que Deus se revelou neste lugar. É isso que Elias queria fazer. Aí ele pegou a carruagem, começou a ir. E de repente, não sei o que Deus falou com ele ali naquele momento particular. Ele pega a sua capa, que era solta, né, como se fosse um vestidão. Ele prende a sua capa com um cinto para ficar justa. E ele corre que nem um The Flash, irmãos. Eu imagino o rei Acabe com a carruagem a toda velocidade e Elias correndo assim, do lado dele, que nem um The Flash passando e chegando primeiro na cidade de Jezreel. Falei, meu Deus, que Deus maravilhoso é esse, irmãos? Deu a unção de The Flash no rei Elias, no profeta Elias. E aí eu penso assim, muitas vezes a gente quer fazer as coisas de forma mecânica e quer fazer as coisas de Deus usando métodos humanos. Irmãos, é a unção de Deus que vai fazer as coisas acontecerem. Você pode até usar métodos humanos, é claro, nós vivemos na terra e usamos, mas que nunca os métodos humanos substitua a unção de Deus em nós. Você pode até, vou fazer isso usando esses métodos, eu vou, na hora do louvor, eu vou deixar tudo escurinho com uma música de fundo para ver se a igreja levanta. É métodos humanos, irmãos. Mas o que faz de fato o milagre acontecer é a unção de Deus sobre nós, através de homens e mulheres que andam com Deus. Que andam com Deus. Eu continuo na próxima mensagem, irmãos. Vai muito longe aqui. Já são 10h30 e tem a ceia ainda. Mas o que eu quero concluir com vocês e dizer a pergunta: quem então é Elias? Quem foi o profeta Elias? Elias era um homem comum nas mãos de um Deus poderoso. Elias era um homem comum nas mãos de um Deus poderoso. Quem é o Neto? Neto é um homem comum nas mãos de Deus poderoso. Amém, Neto? Quem é você? Você é um homem comum, uma mulher comum, nas mãos de um Deus poderoso. Glórias a Deus por isso. Vamos orar e vamos pedir a graça de Deus para participar desse momento de ceia, aonde nós iremos celebrar ao Senhor dos Senhores, que morreu por nós e que derramou sobre nós do seu Espírito, e a mesma unção que estava sobre Elias está sobre nós também. Seja ousado na presença de Deus, ande na presença de Deus, e tudo aquilo que você viu na história Elias fazer, Deus também quer fazer na sua vida. Basta você se posicionar,
basta você se posicionar. Amém?